seguinte, o deputado federal Ricardo Barros, e agora novo líder do governo na Câmara Federal, defendeu a distribuição de cargos na atual conjuntura do governo federal para fortalecer a chamada articulação no Congresso. Em entrevista ao Jornal da Manhã, Barros disse que é preciso enfrentar a corporação dos servidores públicos para aprovar a reforma administrativa. Questionado se a negociação passaria por cargos, o deputado afirmou que a articulação inclui a coalizão do governo, uma vez que o presidente e seu partido têm apenas uma parcela de representantes na Câmara dos Deputados. Ele afirmou que é absolutamente justo que os partidos que deem governabilidade ao presidente tenham participação programática no governo. Ricardo Barros, que é do Centrão, negou que o seu novo cargo seja mais um aceno do presidente Jair Bolsonaro ao bloco na tentativa de manter sua governabilidade e garantir a sobrevivência de seu mandato. O deputado falou ainda que desacredita em um possível processo de impeachment contra o presidente, visto que Bolsonaro tem grande apoio popular. E aí, Josias de Souza, hein? O que você acha desse novo líder do governo na Câmara Federal? Olha, para entender o que significa a escolha do deputado Ricardo Barros para o posto de líder do governo na Câmara, é preciso reconhecer, em primeiro lugar, que se trata de um profissional da política e é preciso também atrasar um pouco o relógio, pelo menos até setembro do ano passado. Houve uma reunião no Planalto com o coordenador político do governo, o general Luiz Eduardo Ramos. Estavam lá alguns deputados, entre eles o deputado Ricardo Barros, que reclamou da forma como o governo Bolsonaro vinha tratando o Congresso, racionando verbas e cargos de um Congresso que se dispunha a aprovar coisas, como reforma da Previdência, por exemplo. Nessa época, o deputado deu uma declaração muito interessante. Ele disse que se precisar demitir o presidente, nós demitimos. Ele não pode demitir o Congresso. A palavra final é nossa. Ele é que tem que querer estar bem conosco. Se ele não quer, está ótimo para nós. Quer dizer, num país em que o Congresso já mandou 2 presidentes da República mais cedo para casa, o Collor e a Dilma, não é difícil entender o significado das palavras do deputado. Menos de um ano depois dessa ameaça, o Centrão voltou a receber verbas e cargos e o Ricardo Barros virou líder do Bolsonaro na Câmara. Agora o deputado faz uma defesa protocolar das reformas e diz que considera absolutamente justo que os partidos que apoiam o governo ocupem cargos. É assim que funciona o Brasil, diz o deputado Ricardo Barros. O deputado sabe do que está falando. Ele é filiado ao PP, Partido Progressista. Agora andou mudando de nome, eles se autodenominam progressistas. É um partido que já teve Bolsonaro nos seus quadros. O PP é campeão no ranking de enrolados no petrolão. Ricardo Barros foi ministro da Saúde de Michel Temer. Há aí algumas pendências judiciais em relação ao nome dele. Ele liderou a bancada governista na Câmara na gestão do Fernando Henrique Cardoso, lá atrás. Ocupou a vice-liderança nos governos do Lula, da Dilma. Ainda não se sabe quantas reformas o Centrão vai ajudar a aprovar, porque não há nada que possa ser relacionado com o interesse público sobre a mesa, nada que possa ser verificado, aferido. Mas os representantes do grupo já ocupam cargos com orçamentos bilionários, inclusive na área da educação. À sua maneira, o Bolsonaro começou a tratar do problema do desemprego no Brasil. Muito bem, Thaís Oyama, hoje nós entrevistamos o ex-ministro Ricardo Barros no Morning Show e me chamou muito a atenção a crítica veemente dele ao Mandetta, a defesa empunhando o presidente Jair Bolsonaro, mas eu me lembro muito bem que o Ricardo Barros, até se eu não me engano foi no ano passado, fez críticas duríssimas ao presidente da República, né? Mas essa é uma grande característica do Centrão, né? A maleabilidade, a flexibilidade, a capacidade deles de amarem e defenderem incondicionalmente quem está no poder, mesmo tendo feito justamente o contrário no ano anterior. Então, a gente fala Centrão como se fosse um palavrão, mas a gente tem que lembrar o que é esse Centrão. Essa sua pergunta vem bem a calhar, Paulo, porque
Vamos lembrar, é um bloco de partidos que está há mais de 2 décadas ao lado do grupo que está no poder, não importa qual seja esse grupo. Então, o Centrão foi aliado do FHC, foi aliado do Lula, foi aliado da Dilma, foi aliado do Temer e agora das cartas do governo Bolsonaro. Aí vem o deputado falar em carga programática. Como é que pode falar em carga programática um bloco que foi aliado de governos tão díspares, né? Mas isso é o Centrão. Outra característica do Centrão é essa, que ele tem seus principais líderes todos investigados pela Lava Jato por corrupção, a ponto de inspirar aquela musiquinha que o general Heleno cantou, né, ele adaptou, se gritar pega Centrão, não fica um, meu irmão. Isso foi o general Heleno dizendo no começo do governo Bolsonaro. E foi esse grupo que o governo Bolsonaro agora trouxe para perto dele, para muito perto dele. Esse grupo que é o supra-sumo da velha política. E o presidente Bolsonaro fez isso por 2 motivos só. Para não ser escorraçado do Planalto por um impeachment, que com o Centrão ele se blinda desse risco, e para ficar mais 4 anos onde ele está. Ou seja, para conseguir a reeleição, que por acaso é outra coisa que ele disse que extinguiria caso fosse eleito. Então, olha, Paulo, se eu fosse uma eleitora do Bolsonaro, eu teria vontade de buscar o meu voto de volta a essa altura do campeonato, sabe? Ô Constantino, me ajuda aí, tem muita gente nos ouvindo, nos assistindo, deve estar pensando, não é possível, quando é que o Brasil vai se livrar desse Centrão? É o voto no Legislativo, Constantino? Essa realmente é a chave do processo, é o caminho do Brasil? Quando é que nós vamos ter um governo que nós não vamos mais aqui falar que está dependente desse bloco? Paulo, é o voto no Legislativo e o sistema também, né? Tem que ter uma reforma política, voto distrital, fim de fundo partidário, fim de horário gratuito, um monte de coisa, né? Agora, pegando o gancho na fala final da Thaís, que pediria o voto de volta, né? A primeira coisa que chama atenção quando a gente pensa nisso tudo, para quem é realista e não vive numa torre de marfim, é qual a alternativa. Isso é que nem economista aprende a pensar sempre assim, custo de oportunidade. Senão você está na falácia do Nirvana, ficar da torre de marfim apontando todos os erros, a realidade como ela é, e sonhando com alguma utopia irrealizável, né? Então, qual é a alternativa? Pediria o voto de volta para colocar o PT no poder? Não vamos negociar com o Centrão para colocar o quê? Para ter governabilidade? O PSDB? Que é um partido de esquerda e encalacrado com a justiça. Então, qual é a alternativa? Como é que governa o Brasil? Né? Veja, sobre o cinismo de dizer uma coisa e no dia seguinte dizer, né? Isso não é exclusividade do Centrão. O Ciro Gomes e o PT se bicam e depois se aliam. Para não ficar só no Brasil, né? Aqui nos Estados Unidos, agora, a gente está vendo a Kamala Harris, que foi escolhida como vice do Biden, Joe Biden, rasgando elogios para ele, enquanto que nas primárias o acusou de racista, porque ela usa a carteirada de ser mulher negra, que é a única coisa que restou a ela, não tem mais nada, é uma radical que só fala bobagem sobre todos os outros temas. Então, restou isso, né? E ela chamou o Biden de racista e agora está feliz da vida porque foi escolhida como vice. Então, como é que fica? Né? Política é um troço meio podre, né? Mas é o que temos e não podemos abrir mão, senão é ainda pior. Agora, serve para realismo. Você não vai fazer uma sinfonia de Beethoven usando funkeiros, né? Então, é o que eu participei da entrevista do deputado Ricardo Barros no Jornal da Manhã hoje e foi exatamente a minha pergunta. Vem cá, estão se unindo para manter o presidente como refém, não ter impeachment, ou é para governabilidade, tudo? Ele, como todo político, se sai bem na resposta, né? Eu tentei apertar, mas se sai bem. Olha, aprovamos a reforma da Previdência, o presidente é muito popular e é visto como isso, os processos de impeachment todos são baseados em vento, o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já constatou isso numa entrevista recente. Então, assim, temos que dar o benefício da dúvida, temos que estar com o pé atrás e cobrar e ficar atento, porque é óbvio que aumentou o risco de ter escândalos de corrupção num governo que até aqui veio sem. É óbvio, né? Agora, nada leva a crer que é só para blindagem do presidente e não tem nada na mesa em termos de reforma. Esse Centrão, como os meus colegas já lembraram, estão no governo desde sempre. Só que diferença, né, de um governo para o outro. Mal ou bem, com todos os defeitos que eu mesmo aponto no PSDB, um partido de esquerda moderada, né, aprovou a lei de responsabilidade fiscal, privatizou, um monte de coisa. O que fez o PT? Destruiu o Brasil, né? Então, e estava lá o MDB junto. Então, como é que foi? O próprio Temer, que foi vice da Dilma, vinha fazendo um governo bem melhor,
com quadros técnicos nas estatais, a reforma da Previdência que quase foi aprovada, metade da economia que teve é do presidente Bolsonaro, mas ia ser aprovada, não fosse lá aquele esquema muito suspeito de Rodrigo Janot e uma emissora grande do país, né? Então, veja, é o que tem. Os americanos realistas diriam it is what it is. É o que tem por jantar. Você não pode olhar na mesa e ter buchada de bode e carne de segunda e você reclamar que você quer comer escargot, né? Porque você é muito prudente e sofisticado. Lamento. Não dá. Repito a metáfora que eu fiz antes. Não se produz uma sinfonia de Beethoven com funkeiros. O Congresso Nacional é basicamente um ajuntamento de funkeiros. Josias. O Constantino reclama de alternativa. Eu queria mencionar uma alternativa muito realista. Um presidente da República, recém-eleito, no caso do Bolsonaro, 57,8 milhões de votos, chega em Brasília, ao invés de ficar fazendo essas presepadas, vou governar com frente parlamentar, vou governar com uma ligação direta com a rua, em vez de fazer essas bobajadas, o presidente sentaria numa mesa com isso que está lá, que foi eleito também, os líderes desse centrão e de tudo mais que há no Congresso, e fala, olha, os senhores terão postos no governo. É assim que funciona no Brasil, disse o deputado Ricardo Barros. Agora, não será em qualquer lugar, será sob determinadas condições e em troca de uma pauta que está aqui sobre a mesa, com grande interesse público, no caso do Bolsonaro, a pauta de reformas liberais, reformas que o país precisa aprovar. Nada disso foi feito. O presidente ficou fazendo picuinhas com o Congresso, espetando aqui, espetando ali, os seus auxiliares dizendo que era tudo nova política, espicaçando o Congresso, tudo uma bobajada. E agora faz um acerto com o Centrão com o pé direito reduzido. O presidente agora está às voltas com a justiça. É o filho na rachadinha, é a filha do Queiroz, que quando empregada no gabinete do Bolsonaro na Câmara, também mandava o dinheiro do salário para que o Queiroz administrasse, parecia ali uma conta corrente da família Bolsonaro nas mãos do Queiroz. Esse presidente fragilizado está agora fazendo acordo com o Centrão. Isto não tem nada a ver com o interesse público. Se tivesse feito lá atrás, mas aí precisaria ter estatura para fazer, precisaria ser um presidente com biografia limpa, sem rachadinhas, sem pendências. É disso que o país precisa. Um governo recém-eleito que chegue e lide com o Congresso que está lá, o Congresso que o eleitor mandou, mas lide de forma republicana, colocando na vitrine, aqui estão os interesses públicos que nós estamos negociando. E dizendo, o fulano vai ocupar o cargo A ou B, e esse fulano estará sob escrutínio permanente, robô está fora. É assim que se faz. É assim que se faz em outras partes do mundo, inclusive. O que está sendo feito agora não se parece com nada republicano. Constantino, depois a Thaís também pediu. Vai lá, Constantino. Não, ficou claro para mim que o Josias quer a Sinfonia de Beethoven tocada por funkeiros. Veja, o presidente que quis governar com pressão de rua e com bancadas temáticas, né? Devia ter feito isso que o Josias recomenda desde o início. Um dia o Josias ainda vai se candidatar para testar a tese de aderência. Só se você me der o seu voto, Constantino. Não tem a menor chance, eu me candidato. Não tem a menor chance, então porque você gosta muito de falar o que deve ser feito e é pouco realista. Mas veja, a função do jornalista... A função do jornalista, infelizmente, é essa. Mas se você me der o seu voto, eu me candidato. Só um minuto, Josias. Vai lá, Constantino. O governo que aí está aprovou a reforma previdenciária, que muitos jornalistas e analistas estavam sendo céticos e achavam que o governo devia pegar aquela deixada pelo Temer e entregou com o dobro de economia. Esse governo que aí está, e com a articulação muito forte do Paulo Guedes e sua equipe, e do Rogério Marinho, esse governo que aí está conseguiu aprovar o marco do saneamento básico, com o voto contrário da esquerda, dos mesmos suspeitos de sempre. Sobre a suposta fragilidade do presidente por rachadinha e que estaria agora por isso sendo refém do Centrão, eu só quero lembrar aqui que isso tem muito a ver com o massacre da mídia, que é torcedora e que tem outros interesses que não são republicanos, e
com o uso da pandemia que alguns políticos demagogos estão fazendo, que chamaram o presidente de genocida por causa das mortes. Isso é que pode ter fragilizado, sendo que não fragilizou muito. Olha as imagens dele hoje nas ruas, né? E olha as próprias pesquisas de aprovação. Mas veja, uma dessas emissoras grandes que está em guerra contra o governo deu a seguinte chamada, né? Em 24 anos, a família Bolsonaro teria gasto a valores corrigidos, coisa que eu nunca vi em reportagem fazer, né? Uma quantia absurda de R$5.000 por mês em cash. R$1.000 por membro da família. Pagou ali um almoço com dinheiro e uma empregada, já foi mais. É esse o nível que nós estamos vivendo hoje. Então eu me causa espécie os patriotas que estão querendo essas reformas com esses fanqueiros que aí estão no Congresso, né? Não apontarem os dedos para os verdadeiros inimigos, para os fanqueiros, para o Supremo Tribunal Federal, que persegue o presidente e seus apoiadores, que apoiam as reformas, esses, né? Não apontar o dedo para a oposição, que é destrutiva e não faz um trabalho construtivo, e para a mídia, que virou torcedora do contra. Thaís, em seguida, o Josias. Eu só queria dizer que eu tinha achado interessante a metáfora que o Constantino inventou aí, das pessoas que votaram no governo Bolsonaro, esperavam ouvir Beethoven e comer escargot, e agora estão ouvindo funk e comendo buchada de bode. Eu achei muito boa essa metáfora. Mas não foi bem isso que eu disse, não. Reforçar a minha solidariedade aos eleitores do Bolsonaro. Josias, para a gente fechar. Para fechar, eu acho o seguinte, nós não podemos nos nivelar por baixo. Eu acho que um governo, quando eleito, tem que pensar alto. Então, eu não admito que um presidente eleito diretamente chegue ao Palácio do Planalto e não faça o que é correto. Então, tem que apresentar todas as reformas que são necessárias e fazer a negociação em altíssimo nível. Não dá para ficar culpando a oposição. A oposição não existe no Brasil. A oposição não tem nada, não tem ideias. Bolsonaro navegou no primeiro ano sozinho. E não é correto dizer que o Bolsonaro aprovou a reforma da Previdência porque teve grande articulação. Não. Teve seus méritos, o governo teve méritos, é evidente, mas ficou evidente também que havia um apoio popular à reforma, algo raro no Brasil. Apoio popular à reforma previdenciária. Houve manifestação de rua. O Congresso não costuma dar murro em ponta de faca. Para onde vai a rua, vai o Congresso. Mas o Bolsonaro parou ali. E as outras reformas ele engavetou, reforma administrativa, e parou. O governo parou. Então, no meu papel de jornalista, eu costumo querer a sinfonia. O que o governo está integrando é um bando de tocadores de bumbo ali, é um conjunto de percussão. Desde o início, o governo faz muito barulho, entrega pouca coisa. Eu não estou contente com isso. Se o Constantino está, parabéns.